Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes no seu coração. Espero que você esteja bem com toda a sua família, esteja na presença de Deus, esteja com saúde. Caso você esteja passando algum problema, com alguma enfermidade, problema familiar, desejamos de todo o nosso coração que o cuidado de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Nós estamos aqui para mais um vídeo aqui dentro do nosso canal Semeador, este canal que tem sido uma bênção, tem levado até aos mais diferentes lugares a palavra de Deus. E nós estamos então nesse vídeo de hoje para falar sobre os últimos versículos do capítulo 5 de Mateus. Você que vem nos acompanhando, você que já é inscrito no nosso canal, você tem percebido que nós estamos fazendo a exposição de todo o capítulo 5 do livro de Mateus. Então hoje nós iremos para os últimos versículos e o que nós hoje iremos estudar é o assunto a prática do amor. Portanto, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 48 e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Disse assim o Senhor Jesus a partir do versículo 43: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Hoje nós iremos falar com você sobre esse texto, trazendo uma exposição baseada justamente nas palavras de Jesus e nesse tema que nós estamos a propor para você, a prática do amor. A verdade é que Jesus, ele é conhecido por todos nós como aquele que ama, como aquele que mostra o seu amor. Eu acredito, como você que é um cristão também acredita, que nenhuma religião existente no mundo vive o conceito, vive a prática do amor como a fé cristã. Nós somos felizes em termos conhecido Jesus, de termos tido esse contato direto com o seu evangelho. É impossível alguém conhecê-lo, é impossível alguém ter uma experiência com ele e não aprender esse princípio, o princípio do amor. Geralmente, quando eu estou em conversas calma, tranquila, amigável com irmãos e amigos, o que nós mais levamos em consideração não é nem exatamente a fé e a esperança. É bem verdade que são dois princípios da nossa fé cristã, mas a palavra de Deus vai nos dizer que permanecem os três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Por isso, hoje nós queremos falar da prática do amor ensinada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente vai fazer a exposição desses versos. Olha só o que diz o versículo 43. A gente percebe que Jesus, uma vez mais, traz à nossa esclarecida memória aquilo que foi dito e aquilo que ele está dizendo. No versículo 43, ele vai nos dizer: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Talvez você já esteja pensando: irmão Paulo, e na lei de Deus está escrito isso? É claro que não. A gente já percebe pela frase que Jesus está falando que existe uma distorção da lei. Na verdade, a lei de Deus não consta em nenhum dos seus preceitos essa frase, odiarás, né? Como o próprio Senhor Jesus está nos dizendo. Odiarás o teu inimigo, aborrecerás o teu inimigo. Então, o que diz a palavra de Deus verdadeiramente? Convido você a fazer essa leitura juntamente comigo, ou você acompanhar essa leitura no livro de Levítico.
no capítulo de número 19, do versículo 17 e 18. Olha o que diz a palavra de Deus, o que diz, na verdade, a lei de Deus. Levítico 19, versículo 17 e 18. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então observe uma coisa. Quando os intérpretes da lei, em especial nos dias de Jesus, o que era mais conhecido, o que era mais falado, eles fazem uma interpretação da lei e eles se esquecem de uma coisa e acrescenta outra. Porque veja, quando você está lendo aqui Levítico capítulo 19 e o versículo de número 17 e 18, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: amarás, no versículo 18, amarás, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja nas palavras de Jesus que ele está esclarecendo para nós que na visão dos líderes judeus dos seus dias, eles não estavam falando a frase como a ti mesmo. Ou seja, até mesmo quando se falava do amor, eles estavam retirando, estavam omitindo esse detalhe, que é amar como a ti mesmo. E eles estavam então fazendo um acréscimo, e esse acréscimo é justamente o ódio ou o aborrecimento. Quando o próprio Senhor Jesus vai nos dizer, e aborrecerás o teu inimigo. E você deve ter percebido na leitura que eu fiz, se você ainda não percebeu bem, você pode ler na sua casa, você vai perceber que em momento algum a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos ou podemos odiar ou aborrecer o nosso irmão ou o nosso inimigo. O que na verdade eles falavam era o seguinte: não, a lei de Deus, ela nada nos ensina ou ela nada nos diz sobre amar o estrangeiro. Eles ensinavam dessa forma. Nós não temos nenhuma obrigação amparada pela lei de Moisés para nós amar os estrangeiros ou os inimigos. E eles diziam, é conveniente para nós apenas amar aquele que é o nosso próximo, que eles consideravam aqueles que eram seus amigos, aqueles que eram companheiro judeu, aquele que de fato havia nascido na linhagem e que chegava a ter, como se costuma falar, tendo o sangue de Abraão, que é um verdadeiro judeu, ou então amar um parente, ou então alguém que é da própria religião judaica. Então observe que nos dias de Jesus havia esse absurdo de interpretação da lei, porque a lei está mandando amar e jamais aborrecer ou odiar. E eles estavam simplesmente na sua interpretação, na sua imaginação, ensinando às pessoas que não existia dentro da lei de Deus nenhum conceito de amar um estrangeiro ou uma pessoa que não pertencesse à sua fé, à sua própria religião. Mas o que, na verdade, para a gente fortalecer ainda mais a nossa fé no que de fato é a palavra de Deus, o que diz a instrução dentro ainda do livro de Levítico? Olha só, ainda em Levítico, capítulo 19, versículo 10, olha o que diz a palavra do Senhor. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja só, é absolutamente o contrário. Porque se esses intérpretes diziam que não havia nenhum contexto bíblico, nenhum conceito de se amar um estrangeiro, olha o que diz a palavra de Deus, que se você é um latifundiário, que você tem um grande terreno e você então tem lá muita coisa semeada, no dia de você colher, o Senhor Deus está ensinando ao seu povo a não colher tudo. E alguma coisa que cair no chão não fosse apanhada. E isso por quê? Porque o próprio Senhor vai nos dizer, por causa do estrangeiro e por causa do pobre que está entre vós. Mas deixa-me te dizer mais um versículo, versículo 34. Olha o que diz a palavra de Deus. Como, ou seja, semelhante, o natural, entre vós será o estrangeiro.
Veja que Deus não faz nenhuma diferença dentro da sua lei daquele que é natural, daquele que é judeu e daquele que é gentil. Veja que é totalmente diferente do que eles estavam ensinando. Não, amá-lo-eis como a vós mesmos. Você lembra que eu lhe falei que na omissão eles tiraram essa frase, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Pois Deus está aqui ensinando. Amá-lo-eis quem? O estrangeiro, aquele que não é natural também. Amá-lo-eis como a vós mesmo, pois estrangeiro fostes. Aí Deus lembra, vocês um dia foram estrangeiros também no Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas nós temos mais um texto aqui. Hoje é o dia da leitura da Bíblia. Hoje é o dia que a gente está fazendo mais leitura da palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Eu tenho aqui mais um texto de Êxodo, capítulo 23, versículos 4 e 5. Olha o que diz o texto sagrado. Tudo isso que eu estou lendo para você é mostrando que quando eles disseram que lá no passado estava escrito, amarás o teu próximo, mas aborrecerás o teu inimigo, estamos provando para você que isso não é verdade. E é Jesus que está ensinando. Versículo 4 e 5 de Êxodo 23 nos diz: se encontrares o boi do teu inimigo, olha só, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece, debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Deus pergunta. Aí ele responde: certamente o ajudarás juntamente com ele. Então veja que quando o Senhor está ensinando aqui no livro do Êxodo sobre o amor, ele está dizendo que até mesmo quando o teu inimigo perdeu o seu animal, você o achando e sabendo que é dele, você vai reconduzi-lo de volta. E quando porventura você vai passando, o animal de carga caiu e a carga está por cima, aquele animal está sufocado e o teu inimigo está lá pelejando, tentando levantar o animal, então afrouxar a carga. O que você deve fazer? Vai passar de largo? Deus disse, claro que não. Você vai ajudá-lo. E isso me faz lembrar uma história bastante interessante. Isso aconteceu comigo, acredita? Eu era apenas um adolescente e então estava querendo, ganhar um trocadinho e fui trabalhar levando palha de cana, para o gado de um amigo nosso. E eu me lembro como hoje, porque os meus amigos que ficavam dentro do canavial que faziam. Eu juntava as palhas e eles colocavam sobre o jumento, era um jumentinho. E eles então colocavam, me ajudando, mas só que nesse dia eles colocaram a carga meia grande, meia torta, e no meio do caminho, antes de chegar no curral do gado, essa carga virou e o jumento caiu. Uma cena muito triste. E eu fiquei chorando, não sabia o que fazer, o jumento imprensado, as palhas de cana pesadas em cima dele, e eu desesperado, sem ter força. E graças a Deus apareceu uma pessoa. E apareceu foi o meu pai. Meu pai foi passando e quando viu, correu, afrouxou as cordas que amarravam aquela carga e o jumentinho se levantou e ele organizou a carga e eu, muito feliz, meu pai estava ali me ajudando e eu levei a carga e deu tudo certo. Isso me fez lembrar porque é uma aflição de você ver o animal sofrendo e de você ver que você está atrasado para o seu trabalho. O que Deus está aqui nos ensinando é que mesmo se o teu inimigo estiver precisando, você deve amá-lo e ajudá-lo. Mas deixa-me te dar mais um texto, provando para você que toda essa história dos escribas e fariseus, na verdade, era uma verdadeira furada, pessoal. Eles estavam interessados apenas em querer tirar vantagem de alguma coisa e não queriam o princípio do amor ao seu próximo. Por isso que Jesus está desmascarando eles. E a gente aqui está justamente explicando isso para você. Provérbios é a última referência aqui desse texto para a gente passar para o próximo versículo. Provérbios 25 e 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Olha que palavra linda! Quem escreveu foi Salomão, um homem com muita sabedoria de Deus, e ele está mais uma vez confirmando para nós que a lei de Deus é o amor. Que até mesmo se alguém que te aborrece, mas se ele estiver faminto, está prestes a morrer, você vai estar lá justamente para mostrar o amor de Deus e dando pão para ele. Se ele estiver com sede, você também vai dar água para ele. Bem, mas
O que nós queremos, na verdade, falar para você é que essas palavras, odiarás ou aborrecerás o teu inimigo, como já dizia o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, o que ele disse? Na verdade, olha só as palavras de Spurgeon, na verdade, odiarás o teu inimigo foram um acréscimo parasita que eles fizeram à lei de Deus. Mas a verdade é que tudo isso tem um peso de influência, que quando você lê o Novo Testamento, tanto nos dias de Jesus como no período da igreja, você vê a facilidade que os religiosos daquela época tinham de aborrecer a pessoa. Você lembra que, se eu for falar, a gente vai longe, mas deixa-me te dizer apenas um. Você lembra daquela mulher que eles foram apedrejá-la? Ali eles não tinham misericórdia, não tinham amor. Você vê que eles, a forma deles tratarem os samaritanos com desprezo, a forma como eles levavam os próprios apóstolos e discípulos ao sinédrio, às autoridades romanas, mostra que eles faziam aquilo como se estivesse fazendo uma coisa para Deus. Para eles, odiar uma pessoa que não vivia como eles queriam, estava fazendo um serviço para Deus. E o que Jesus está dizendo aqui, meu querido e minha querida? Eu, porém, vos digo... Que coisa bonita. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. No vocábulo de Deus não existe aborrecerás o teu inimigo. Você sabe por quê? Porque simplesmente pelo fato de alguém ser um ser humano, ele deve ser o alvo do nosso amor. Não importa se ele se constitui o nosso inimigo. Não importa se por alguma razão ele nos aborrece. A gente só dá o que tem. Se ele está cheio de ódio, se ele está cheio de problemas, mas se nós estamos cheios de amor e de graça, cada um oferece o que tem. E Jesus está dizendo, você me tem? Você me conhece? Você realmente sabe quem eu sou? Você sabe qual é o princípio da sua fé, que é o amor? Então ofereça o que você tem. Jesus não nos deu espada para sair por aí com vingança, com ódio contra as pessoas. Ele nos deu o amor no nosso coração. É isso que vai construir um mundo melhor. É isso que justamente a palavra de Deus está nos ensinando. E este amor vai consistir basicamente em 3 coisas. Primeiro, em atos. Segundo, em palavras. E terceiro, em orações. Veja o que foi dito pelo Senhor Jesus aqui no versículo 44 que eu acabei de ler para você. Este amor consiste em palavras, quando ele disse, bendizei os que vos maldizem. Se existe este amor no nosso coração, é em palavras, você vai bendizer, até mesmo quem está lhe maldizendo. Em atos, quando ele diz, fazei o bem. Ou seja, se alguém está lhe fazendo mal, mas este amor vai se transformar em atos. E este ato será fazer o bem. Você lembra de Provérbios 25, 21? É teu inimigo, mas está com fome? Qual é o teu ato? É dar de comer. Se ele está com sede, é dar de beber. Então o amor está relacionado às obras, aos atos, às palavras e também à oração, porque Jesus vai dizer, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você sabe por quê? Porque quando chegamos no versículo 25, a gente vai entender que existe uma prova para que mostre-se o que na verdade nós somos, e nós somos espelhados, iluminados e direcionados por alguém. Você sabe por quem? Pela própria palavra e justamente pelo nosso Pai Celestial. Veja o versículo 45, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então veja, filhos do Pai Celestial, porque nós amamos como Ele. E como é o amor de Deus? Está aqui. Ele faz que a sua chuva, Ele faz que o seu sol venha sobre maus e bons, como também venha sobre justos e injustos. Deus não vai fazer chover na casa do bom e deixar a casa do mal sem chuva. Deus não vai erguer o seu sol para trazer o brilho, o calor, para trazer aquela sensação alegre do sol sobre a casa de um justo e deixar o injusto
na umidade, na frieza, no medo, na escuridão? Claro que não. Todos os dias, graças a Deus, quando eu e você nos levantamos, independente de ser bom ou mal, de ser justo ou injusto, de ser crente ou descrente, todo mundo vai ali na moto, na pista, de repente passa alguém por mim, pode ser um blasfemador, pode ser um incrédulo, pode ser alguém que não quer nada com o evangelho, mas o mesmo sol que está sobre a minha cabeça está sobre a dele. A mesma chuva que desce sobre o meu quintal para minhas plantinhas não morrer, desce sobre a casa daquele que não tem nada a ver, não quer nada com Deus. Você sabe por quê? Porque o Pai Celestial, ele tem esse amor todo especial. Agora, para a gente finalizar o nosso vídeo, versículo 46 e 47 e até o 48, para a gente encerrar. Veja que a palavra de Deus vai nos falar sobre duas coisas, sobre amor e saudação. Aí Jesus ele faz assim uma junção de palavras interessante, porque ele diz assim, ó: assim como o Pai ama o bom e o mal, o justo e o injusto, ele vai nos ensinar o seguinte: se vocês amarem apenas aquele que vos amam, qual é o galardão de vocês? Ele vai dizer, os publicanos fazem a mesma coisa. Você sabe quem são os publicanos? Homens gananciosos que nos dias de Jesus extorquiam as pessoas mais pobres que existiam. Um simples vendedor de peixe que tinha ali a sua banquinha vendendo aquele peixe para sobreviver, o publicano chegava e não queria saber. Não, mas eu não tenho dinheiro. O problema não é meu, rapaz. Tu deve ao Estado. Teu problema é com o Estado. E pegava as moedinhas. E Jesus vai dizer que esse publicano ganancioso, homem sem misericórdia, ele também tem o seu amor por alguém. Mas o Senhor Jesus está dizendo, se vocês amarem apenas aqueles que vos amam, vocês serão parecidos apenas com os publicanos que também sabem amar. E o que nós já aprendemos nos vídeos anteriores? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e do fariseu, vocês não entram no reino dos céus. Jesus está nos ensinando que a proporção do nosso amor tem que ser maior do que daquele que não conhece a Deus. Versículo 47. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Os publicanos assim também fazem. Mais uma vez, o Senhor está nos mostrando que a gente precisa, no nosso amor, naquilo que nós temos aprendido na graça de Deus, ultrapassar. E o último versículo, Jesus vai encerrar. E é o último versículo do capítulo 5 de Mateus. Hoje nós estamos encerrando a primeira parte do Sermão do Monte, digamos assim, né? Do capítulo 5, versículo 48, quando ele diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Alguém pode dizer, isso dentro do conceito teológico, né? Quando eu fazia o meu seminário, isso aqui às vezes as pessoas discutiam, vamos ser perfeito como Deus? Como pode? Deus é perfeito, nós somos seres humanos. Na verdade, meu querido e minha querida, o texto não está querendo dizer que nós seremos perfeitos em atributos. Só Deus é perfeito nos atributos. Atributos que são apenas dele, até os comunicáveis a nós somos imperfeitos nele. O que ele está querendo dizer é sermos perfeitos no amor. Se ele ama o bom e o mal, se ele ama o justo e o injusto, manda chuva sobre todos e sol sobre todos, da mesma forma, nós devemos amar o nosso próximo, mas também amar o nosso inimigo. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Este é o seu canal, o Semeador, que tem esse propósito de levar até você o amor de Jesus. Portanto, encerramos este vídeo desejando de todo o coração muita felicidade, muita paz para você e para a sua família. Essa é a prática do amor. Nós aprendemos com Jesus, porque somente com Ele nós aprendemos a amar. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.